Olá, meu nome é Daniel Vil, sou sócio de Shediac Advogados, especializado em Direito Societário e Mercado de Capitais, e hoje eu vou conversar com vocês sobre duas figuras muito importantes para o mercado de capitais brasileiro, especialmente porque o mercado de capitais é extremamente ancorado na estrutura de fundos de investimento, tem uma importância desproporcional para a nossa realidade. São mais de 15 mil fundos operando no Brasil, que representam um dos pilares do nosso mercado financeiro. O mercado de capitais fundamentalmente se diferencia do mercado bancário, o grande outro ramo do mercado financeiro, pela característica de desintermediação e risco do negócio. Ambos se caracterizam por vincular ao excesso de poupança pessoas que têm dinheiro acima das necessidades imediatas, que querem dar uma aplicação para esses recursos, e setores da economia que exigem capital adicional, que podem dar uma aplicação mais eficiente do que os próprios investidores para aquele recurso e dar um retorno. No mercado bancário, entre esses dois polos, nós teríamos um banco figurando como contraparte contratual. Ele é tomador dos recursos e ele cede os recursos. O mercado de capitais se caracteriza pela desintermediação financeira. O dinheiro parte diretamente do poupador para o tomador dos recursos. Lógico, não é diretamente sem ninguém no meio do caminho, mas a relação contratual é fundamentalmente direta. Além disso, normalmente no mercado de capitais, o investidor corre mais o risco do negócio. Juridicamente falando, quem presta para o banco pode pedir o dinheiro de volta, não importa o resultado final do empréstimo do banco. Lógico, se o banco quebrar, não há dinheiro para ser restituído, mas juridicamente a pretensão ao retorno do investimento é indiferente em relação ao resultado do negócio. Lógico que isso é uma simplificação muito grande, só para a gente pensar nas características principais do mercado de capitais. De fato, no dia a dia, temos estruturas complexas com sobreposições e com nuances. Por exemplo, temos as debêntures, que são títulos de dívida, mas estão claramente ancoradas no mercado de capitais. Nosso mercado de capitais pode até envolver a negociação de cédulas de crédito bancário, que são, como o próprio nome diz, um crédito bancário. Mas a ideia fundamental é essa de desintermediação e risco do negócio para o investidor. Isso não significa que não tenha ninguém no meio do caminho. Temos dois personagens aqui muito importantes, que fazem a ponte entre o dinheiro do investidor, o excesso de poupança e o tomador final. O foco da nossa conversa hoje é exatamente esses dois sujeitos. Por que temos o gestor e o administrador fiduciário? Essa não é uma particularidade brasileira. Tá? Na indústria de fundos em diversos outros países, essa divisão de papéis se consolidou também. Fazendo uma comparação muito grosseira e elementar com a psicanálise, a gente poderíamos dizer que o gestor é aquele criativo, é aquele com um faro para oportunidades, um apetite de risco, que gira o mercado, bate porta, faz pesquisa, lê jornal, descobre novos setores, conversa com startup, faz pesquisa sobre novas tecnologias, se interessa e conversa. Ele é o ID. Já o administrador fiduciário, por sua vez, é aquele que se preocupa muito mais com registrar, anotar, respeitar as regras, ter certeza que tudo está acontecendo de acordo com a disciplina colocada pelo regulador. Ele é o superego. Ele controla os livros, registros, segura a pressa do gestor. Ah, ótimo, temos um projeto maravilhoso de investimento, mas quais são as premissas? Qual foi a tese de investimento? E ele alivia o gestor em relação a esta carga burocrática, burocracia não no sentido puramente negativo, em parte sim, burocracia pura e dura, mas em parte accountability, em parte rastreabilidade e segurança da informação. Ele alivia essa carga do gestor e deixa o gestor livre para fazer o que ele faz melhor, buscar oportunidades de investimento, conhecer o próprio mercado, se especializar em um único ramo. Tá? Então, é uma distinção de papéis que não é meramente regulatória, ela vem da própria dinâmica dessa indústria. O que torna, em relação a outros prestadores de serviço, inclusive prestadores de serviço do mercado, a relação entre gestor, administrador de um lado e do outro, os investidores, tão especial? Porque uma regulamentação tão complexa como nós veremos aqui, com deveres ao mesmo tempo tão profundos e tão genéricos, alguns de redação aberta, vaga, de concreção difícil de depurar na prática o significado deles. O aspecto principal
é que o gestor tem a capacidade de dispor dos bens dos investidores, os recursos dos investidores, com poderes análogos ao do proprietário. Ele pode dar destinação aos recursos como se o proprietário fosse. O proprietário não é. Ou seja, ele tem, sem ter toda a estrutura de incentivos de um proprietário, tem os mesmos poderes. Isso é algo muito grave. Há uma relação que exige muita confiança. É por isso que se diz uma relação fiduciária, como nós veremos adiante. Além disso, estamos falando do bom funcionamento do mercado de capitais. Se uma relação entre um comprador de uma casa e um corretor de imóveis não vai bem, aquela relação não tem um poder de danificar, prejudicar o mercado como um todo, como existe aqui. O mercado financeiro como um todo é baseado na confiança, é baseado em sentido lato na ideia de crédito. O crédito vem de acreditar, eu acredito. Por quê? É um diferimento entre prestação e contraprestação. Eu empresto os recursos acreditando que receberei depois o principal e os juros. Eu invisto o meu dinheiro acreditando que ele será bem empregado e que se houver sucesso no projeto, eu receberei um dividendo, receberei os ganhos do meu investimento. Mas existe um espaço de tempo e intervalo. Não é um contrato de compra e venda instantâneo em uma lanchonete, um café, em que dinheiro para um lado, pão de queijo para o outro. Aqui é entregar e esperar, e isso é uma relação de confiança, agravada pelo grande poder e discricionariedade que o gestor tem e que o administrador fiduciário também pode ter. Então essa é uma relação fiduciária. Fiduciária e, portanto, pautada por um dever de lealdade. Lealdade é algo muito mais do que a boa-fé objetiva. As relações normais do direito civil, o contrato de compra e venda, o contrato de locação, são pautadas pela boa-fé, conforme previsto no Código Civil, que significa basicamente honestidade contratual. Eu não posso sair do meu caminho e pisar no seu calo. Lealdade é algo mais profundo ainda do que isso. Lealdade é antepor o interesse do representado ao meu próprio interesse. Tá? Exemplos de relações fiduciárias é a relação do tutor com o tutelado, a relação do inventariante em relação ao espólio e com os herdeiros. E são todas relações em que alguém tem o poder de dar destinação a bens e direitos que não lhe pertencem. E por isso, justamente, deve colocar o interesse do outro antes do próprio interesse. Em uma relação de compra e venda, se eu consigo uma vantagem adicional, um benefício com um terceiro, isso é um problema meu. Eu não estou obrigado a comunicar ao meu vizinho que eu descobri que vai passar uma ferrovia ao lado da fazenda e que por isso o terreno vai se valorizar. Se eu tenho essa informação, eu posso inclusive comprar a fazenda dele pelo preço anterior de mercado e depois revendê-la com lucro. Não sou obrigado a compartilhar essa informação com ele. Se eu sou o gestor de um fundo de investimento, eu não posso tomar para mim uma oportunidade de investimento antes de apresentar ao comitê de investimentos do fundo, aos próprios investidores. Essa é fundamentalmente a ideia de anteposição de interesse. E daí também advém a noção de dever de diligência. Eu preciso ser ativo, eu preciso ser cuidadoso, eu preciso tratar aquele bem que não é meu como se proprietário fosse, com o mesmo cuidado que alguém bem equipado, um proprietário bem preparado faria. Que é justamente a expectativa do investidor. Ele conta com a minha capacidade profissional para cuidar do dinheiro dele melhor do que ele cuidaria. Caso contrário, não aplicaria em cotas de um fundo de investimento e não contaria com a minha capacidade de gestão. Então, todos esses elementos tornam a relação de gestão de recursos e de administração fiduciária muito especial para o direito. É uma régua muito alta para avaliação de comportamentos. Agora, nós vamos começar a caminhada árida, difícil. Me acompanhem, façam um esforço, por favor, pelo texto das normas que disciplinam a relação de administrador fiduciário e de gestor. Nós vamos começar pela instrução normativa da CVM 555, que substituiu a antiga instrução 409. É um texto longo e articulado que cuida dos principais fundos de investimento, em oposição e em contraposição aos fundos estruturados. Tá. Estamos falando principalmente de fundos de ações e de renda fixa. Mesmo em relação aos fundos estruturados, a 555 tem um papel muito importante, porque ela se aplica de forma subsidiária, ou seja, aqueles temas que não são especificamente tratados nas instruções que cuidam dos fundos estruturados, 472, 578, por exemplo, eles
as regras previstas na 5.5 se aplicam a esses outros fundos também. Então é um marco regulatório muito importante para a indústria de fundos e para o mercado de capitais brasileiro como um todo. Tá? É na 5.5.5 que nós encontramos a definição básica de administração e de gestão de recursos. Na visão do regulador brasileiro, o administrador fiduciário é o personagem principal. Eu posso até não ter um gestor separado, mas eu sempre preciso de um administrador fiduciário. O fundo de investimento, como vocês devem ter visto em outras aulas, é um veículo de investimento coletivo, um condomínio civil. Ele precisa ser representado por alguém. O principal representante é o administrador fiduciário. A lista de tarefas do administrador fiduciário é basicamente tudo. Tudo que for necessário ao funcionamento do fundo e que não seja especificamente delegado na forma permitida expressamente pela regulamentação a outros profissionais. E mesmo nestes casos, resta uma responsabilidade importantíssima para o administrador fiduciário. A norma, a instrução 5.5, prevê que é o administrador fiduciário que contrata o gestor. E daí começam as primeiras faíscas do mercado brasileiro. Por quê? Porque de fato, na realidade, na grande maioria dos casos, é o gestor que é o autor, o dono moral do fundo, é ele que tem a tese de investimento, ele que define o perfil de investidor adequado, ele que conhece o setor. Normalmente, ele vem com a ideia na mão e procura um administrador fiduciário para constituir o fundo. A norma parte exatamente do contrário. O administrador tem que contratar o gestor e é responsável por essa contratação. Isso cria uma primeira tensão porque, apesar de soar como contratado, ou seja, se celebra um contrato de gestão entre fundo de um lado e gestor do outro, no qual o administrador fiduciário é interveniente, mas tem que figurar como responsável pela figura do gestor. É como se o administrador fiduciário tivesse pego o gestor pela mão e apresentado aos investidores e contratasse aquele profissional em nome dos investidores. Normalmente acontece exatamente o contrário na realidade. Para os administradores fiduciários existe um desconforto, porque no fundo o cliente dele é o gestor. Cliente no sentido não de depositário da relação fiduciária, cliente no sentido de que decide que contratá-lo, decide que fará direito a uma remuneração pela administração fiduciária daquele fundo. Por outro lado, ele tem uma responsabilidade de vigiar os passos do gestor, conhecer e controlar o gestor, conhecer e controlar as decisões de investimento tomadas pelo gestor, muitas vezes sem ter o grau de especialização para aquele setor da economia que o gestor pode adquirir. Então, esse é um dos calos atualmente no mercado brasileiro. Existe um desconforto expresso pela indústria de administração fiduciária, dizendo que eles têm a dificuldade de dimensionar o risco que assumem e precificar esse risco, o que seria uma ineficiência para o mercado. E que foi um dos temas que a última alteração do Código Civil, na forma da MP 881, tentou enfrentar. Mas, ainda na nossa etapa aqui de simplesmente percorrer os principais dispositivos da 5.5.5, fica essa mensagem que, para os olhos da norma, formalmente, o dono da festa, o principal personagem, é o administrador fiduciário e ele escolhe e contrata o gestor, entre outros profissionais, para cuidar da vida do fundo.